Temos, inclusive, um convidado. Em entrevista especial, vamos conversar a partir de agora com o prefeito de Bento Gonçalves, o Diego Segabinazzi Siqueira, que vai justamente nos atualizar sobre a situação na cidade. Prefeito, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza em nos atender. Já vou emendar minha pergunta, porque há alguns dias o senhor conversou com a gente aqui na Jovem Pan News, contou quais eram as dificuldades em meio às enchentes e como estavam sendo realizados os resgates dessas pessoas. Então, para começar, gostaria de pedir, por gentileza, que o senhor nos atualizasse qual é a situação de momento aí em Bento Gonçalves e quais foram as principais consequências do mau tempo, das chuvas e das tempestades. Boa noite a todos, boa noite a todos os amigos da Jovem Pan, o Brasil inteiro. A gente está passando uma situação extremamente complexa aqui em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, no estado do Rio Grande do Sul. É algo jamais visto antes. A gente está passando por uma enchente sem comparação alguma com o que a gente já viveu, mas ao mesmo tempo a gente está vivendo aqui em Bento Gonçalves uma situação trágica, são centenas de desmoronamentos que estão acontecendo no interior do nosso município. Isso resultou em mortes, a gente perdeu entes queridos, a gente teve famílias soterradas. Essas centenas de desmoronamentos acabou isolando pelo menos 1.000 pessoas e teve que ser feita uma força-tarefa gigantesca para que a gente conseguisse resgatar todas essas pessoas. E eu sempre preciso agradecer as pessoas que ajudaram nisso, voluntários, a brigada, os bombeiros, o próprio exército que acabou trabalhando nessa parte terrestre e todo o pessoal de todas as instituições de segurança. Mas infelizmente é algo que jamais vimos na história do Rio Grande do Sul. Tá certo. Prefeito, vou pedir licença, os nossos comentaristas também vão formular perguntas ao senhor. Eu vou começar com o José Maria Trindade. Prefeito, muito boa noite. A gente vê que é uma tragédia inusitada, quer dizer, sempre houve alagamentos em regiões do Rio Grande do Sul, enfim, o resto do país também, tem São Paulo, na maior cidade do país. O que eu queria dizer é o seguinte: era totalmente previsível a chegada dessa quantidade de chuvas e a chegada desses alagamentos, ou o senhor foi avisado de que não seria tão grave assim? Como é que é esse aviso e qual foi a interpretação do seu município? A gente tinha previsão de uma forte chuva, a gente sabia que iria acontecer uma chuva bastante grande, mas a gente não imaginava que fosse chover aqui em Bento Gonçalves, por exemplo, 600 milímetros em 3 dias. Foi algo surreal que aconteceu. E isso não teve por onde escorrer toda essa água, a gente teve blocos de terra que acabavam deslizando por toda o nosso interior, e isso acabou gerando todo esse desastre. Eu realmente acredito que, mesmo que a gente tivesse feito todas as ações preventivas, muita coisa não teria como a gente resolver. Mas eu retorno a dizer, a gente precisava ter mais apoio também. Faltou um apoio no primeiro momento de helicópteros, a gente perdeu pessoas por causa disso. A gente precisa ter aqui na Serra Gaúcha, e falo para o Brasil inteiro, a gente precisa ter uma pronta resposta com mais efetividade nessas regiões de serra. Bento Gonçalves está na Serra Gaúcha, uma região alta do estado do Rio Grande do Sul, extremamente montanhosa, extremamente de difícil acesso, e quando a gente viu essas centenas de desmoronamentos, a gente não tinha mais acesso. Você imagina ter que chegar a pé, a picão, passando por deslizamentos de terra, com muito barro e com o risco de sofrer mais um desmoronamento a 10 metros adiante. Então eu vejo que o Brasil, eu escutava antes vocês falando, a gente tem uma potência econômica gigantesca no Brasil. A gente é um país que pode ser de primeiro mundo, mas a gente precisa evoluir em pronta respostas para desastres ambientais. A gente está vivendo de 4 maiores enchentes da história do Rio Grande do Sul, a gente está vivendo 3 enchentes em 7 meses. A última grande enchente foi em 1941. Então a gente precisa realmente avançar rapidamente agora em uma pronta resposta para esse tipo de desastre. Não vai ser a última, eu tenho certeza disso. E a gente tem que estar mais preparado para as próximas. Isso eu não falo só Bento Gonçalves, é o Brasil inteiro. Estamos conversando com Diego Siqueira, prefeito da cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, dizendo que faltou apoio, perdemos pessoas por conta da falta de helicópteros. Muito forte, inclusive, essa fala presidencial. Falávamos com o prefeito da cidade de Bento Gonçalves, uma cidade
tão conhecida, turística, muito bonita. Enfim, tem uma rede hoteleira muito importante, restaurantes, bares, e tem as tradicionais vinícolas, né, que recebem centenas de milhares de pessoas todos os anos, trazendo as informações, os detalhes de uma situação difícil que enfrenta o município. E ele trouxe, inclusive, a seguinte frase: faltou apoio desde o início, perdemos pessoas por conta da falta de helicópteros. Enfim, não fulanizando, mas trazendo para a discussão uma situação que não somente o município de Bento Gonçalves enfrenta, como várias outras localidades, não somente do estado gaúcho, como ao redor do nosso Brasil. Agora eu vou retomar com o Mota, enquanto a gente não reconecta com o prefeito, que presumo que responda mais algumas questões para a gente aqui em Os Pingos nos Is. Mota, essa declaração do prefeito chamou a atenção, né? Dizendo que faltou um pronto atendimento, né? Um preparo para você justamente atender as necessidades e as demandas diante das cheias dos rios e dos desmoronamentos que foram registrados. Essa é uma reclamação que eu escutei de muita gente, Caniato, com quem eu conversei ontem e hoje. A falta de uma coordenação, a falta de um comando para duas coisas. Primeiro, para impor medidas de preservação da lei e da ordem, e segundo, para coordenar o recebimento da ajuda. Eu vi isso hoje de muita gente que está lá trabalhando, tentando ajudar, fazendo doações, servindo como voluntário no resgate das pessoas. Essas pessoas me disseram: Mota, não tem uma coordenação, não tem algum lugar onde se faça o gerenciamento da distribuição de tudo que está chegando aqui. Eu recebi também vários relatos de situação caótica em Porto Alegre, em outras cidades. Me disseram: olha, ninguém respeita mais sinal de trânsito aqui. Um senhor que tinha um mercado disse que algumas pessoas entravam no mercado dele, enchiam a sacola de mercadorias e iam embora, que sabia que isso não ia ter nenhuma consequência. Eu escutei, Caniato, muitas referências elogiosas ao prefeito de Porto Alegre. Muita gente dizendo que ele tem demonstrado comprometimento e eficiência. A prefeitura tem uma sala de controle que está ajudando, né, nessa coordenação. Ouvi também que a quantidade de pessoas mortas seria muito grande, que ainda não estaria sendo divulgado, e isso traz uma outra preocupação, que é a possibilidade de doenças, principalmente para aquelas pessoas que não saíram de casa. Eu recebi, por exemplo, um relato de uma família que está na região de Canoas, que eu conheço muito bem, numa casa de 3 andares, a água subiu e os 2 primeiros andares estão inacessíveis, e a família está no 3º andar da casa e se recusa a sair por causa da possibilidade de saques, né? Eles não querem que a casa deles seja saqueada. Mas, rapidamente, a situação deles pode ficar insustentável, porque por falta d'água, por falta de comida e com as condições meteorológicas, que está previsto uma queda, se eu não me engano, de temperatura para 10 graus. Então, é uma situação muito crítica. E eu perguntei para as pessoas, quais são as prioridades? O que é mais importante? E pelo meu entendimento da situação, a primeira necessidade, a primeira prioridade é ordem e segurança. E isso se traduz num aumento maciço do efetivo policial, com as Forças Armadas ou com polícias militares de outros estados. Não são 100 homens que vão resolver essa situação. A segunda prioridade é água potável, que já está escassa. A terceira prioridade são abrigos locais para colocar e manter todas essas pessoas que saíram das suas casas, que não vão poder voltar para lá tão cedo ou talvez nunca mais. Essas pessoas, rapidamente, esses locais onde elas estão abrigadas hoje, vão acabar a sua capacidade, né? As condições de higiene vão se tornar críticas. Então, essa é a terceira prioridade. E, por último, em número 4, seria uma coordenação efetiva das doações. Muita gente quer doar, muita gente quer ajudar e está caindo vítima de espertalhões, não sabe para onde deve direcionar a sua doação, não sabe nem o que deve doar. Então, essas são as 4 prioridades.
Mota, se prepara aí, vou passar daqui a pouquinho para você para formular a pergunta, porque o prefeito de Bento Gonçalves, o Diego Segabinazzi Siqueira, está de volta com a gente. Prefeito, obrigado pela gentileza em atender a Jovem Pan News. A gente tem alguns questionamentos, procuraremos ser objetivos. Eu sei que o senhor tem muito trabalho pela frente. O Roberto Mota fará a próxima questão. Mota, rapidamente, por gentileza. Prefeito, qual é a sua maior necessidade nesse momento? Eu acredito no seguinte, a primeira necessidade foi o resgate dessas pessoas. Mais de 1.000 pessoas foram resgatadas. Eu preciso agradecer aqui publicamente a todas as forças de segurança, a todos os voluntários que a gente teve, foram centenas de voluntários aqui em Bento Gonçalves, que acabaram ajudando muito. São pessoas que foram de motos, de trilhas, de quadriciclos. Eu preciso publicamente agradecer a todas essas pessoas. As pessoas que estiveram nos bastidores ajudando. São centenas de pessoas, eu não posso nominar uma por uma, mas isso vai ficar eternamente, vai ser eternamente lembrado na história de Bento. A gente precisa também agradecer aos helicópteros que vieram. A gente teve helicópteros do Rio de Janeiro, de empresários, de pessoas particulares que vieram ajudar. E ao mesmo tempo, eu preciso agradecer aos corpos de bombeiro do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Tocantins. Muita gente veio nos ajudar nesse momento tão difícil. A grande dificuldade que nós temos agora é a gente acessar todas essas estradas e todas as comunidades que ficaram completamente isoladas. A gente está fazendo uma grande campanha de doação para a gente facilitar esse acesso, que é Unidos por Bento, uma campanha que tem que ser nacional, isso para a gente conseguir recuperar o mais rápido possível. E, ao mesmo tempo, é fazer um trabalho muito difícil, muito sensível e que é triste de fazer. Mas eu preciso, como prefeito, devolver todas as pessoas desaparecidas para os seus entes queridos. Essa é a minha maior obrigação hoje. Eu tenho que achar essas pessoas com todas as equipes técnicas e a gente não vai sair daqui até que a gente não ache todas essas pessoas. Isso é extremamente importante para a gente dar esse sentimento de dignidade para essas pessoas que foram perdidas. Próxima pergunta, Cristiano Beraldo. Prefeito, em primeiro lugar, toda a minha solidariedade ao povo de Bento Gonçalves, à população do Rio Grande do Sul. E o senhor tem falado, né, aqui nesse programa, esclarecendo as urgências, os problemas mais graves e essa preocupação na devolução dos desaparecidos. Isso é fundamental, isso é algo que no Brasil a gente, infelizmente, não vê com frequência. Então, todo o meu respeito e admiração por isso. E eu queria perguntar se o senhor já teve tempo de olhar para frente. A economia de Bento Gonçalves, ela é muito calcada no vinho, que obviamente as vinícolas aí, as plantações, né, absolutamente atingidas, e também a indústria moveleira, que depende de madeira, que se foram atingidos pelas águas, e é difícil, né, evitar isso, enfim, acaba indo para perda, um efeito muito forte na economia da cidade, nos empregos. O senhor já teve tempo de olhar para frente e imaginar quais caminhos percorrer? Eu acredito que a gente vai se recuperar dessa. Eu acredito muito no povo de Bento Gonçalves. Nosso povo é incrível aqui. Quem não conhece o Bento Gonçalves no Brasil não sabe a força que tem esse nosso povo daqui. O povo é muito trabalhador. A gente sofre, a gente pode passar por essas dificuldades, a gente lamenta todas as perdas que a gente tem, mas todo o cidadão de Bento Gonçalves, aquele que nasceu aqui ou aquele que veio morar nessa terra, tem certeza que o trabalho vai superar tudo. A gente acredita em Deus, a gente acredita na família, acredita que as pessoas trabalham e que vão conseguir reconquistar tudo. Então eu acredito muito que nessa esperança do nosso povo, nessa energia que a gente tem como cidadão de Bento Gonçalves e que a gente pode ensinar muito para o Brasil. Aqui a gente conseguiu passar por uma tragédia dessa magnitude, principalmente com a ajuda dos voluntários e das nossas forças de segurança que estiveram desde o primeiro minuto. Ninguém arredou o pé aqui. E isso eu jamais vou esquecer como prefeito. E eu posso colocar como a maior dificuldade na vida que eu tive foi essa tragédia que a gente está vivendo, mas também foi o maior momento de orgulho que eu tive de estar à frente de uma prefeitura e do município. Isso ninguém vai tirar de nós, esse orgulho do nosso cidadão, ninguém vai tirar na história de Bento Gonçalves. Agora, prefeito, claro, a prioridade tem que ser o resgate das pessoas que estão em áreas isoladas.
também localizar as pessoas desaparecidas. Agora, eu imagino que nesse momento seja impossível determinar com precisão a quantidade de dinheiro que será suficiente para atender todas as demandas aí do município. Que projeção é possível fazer nesse momento? É preciso esperar as águas baixarem ou resgatar todas as pessoas, ou já tem uma equipe da prefeitura fazendo algum levantamento em paralelo? A gente ainda tem que fazer todas essas estimativas, a gente ainda não tem noção de tudo que a gente vai gastar. Para ter uma ideia, a gente está tendo... Meio caiu aqui. Dá uma olhadinha, se tu consegue. Estamos com o áudio do senhor. A imagem caiu, mas o áudio está ok. O senhor pode continuar falando, por favor. O áudio está continuando, vocês me escutam? Sim, perfeitamente. Pode concluir o raciocínio, prefeito, por favor. Não sei se vocês têm minha imagem, mas eu vou seguir falando. A gente não tem estimativa ainda. A gente ainda não consegue prever tudo que a gente vai ter que investir. Eu estou fazendo uma estimativa diária de gasto que a gente está fazendo. A gente não está baixando de R$100 mil em horas máquinas. A gente tem todo o RH de pessoas que estão trabalhando. Eu não consigo nem mensurar a quantidade de gasto que vai se ter com todos esses bombeiros, que obviamente são instituições de outros governos e do próprio estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente tem que colocar isso na ponta do papel, porque é um investimento muito alto. E depois tem toda a reconstrução do município, todas as estradas e tudo que está sendo feito. Tá certo. Mais uma questão, você, José Maria Trindade. Prefeito, o prefeito, quando se fala, agora, evidentemente, que o principal é retirar as pessoas e dar apoio, mas já se fala aqui em Brasília em planejamentos de reconstrução, né? Cidades como a que o senhor administra e outras, e o Estado, a infraestrutura do Estado. Como o senhor acha que deve ser essa reconstrução do Rio Grande do Sul e dessas cidades? Eu acredito em ter apoio de todos. O Estado está destruído. Quem conhece o Estado do Rio Grande do Sul sabe que a capital está embaixo d'água. As maiores cidades, se você vai pegar Canoas, vai pegar Pelotas, que vai ficar embaixo d'água também. A gente tem as grandes cidades que foram completamente comprometidas. Os acessos às maiores cidades estão comprometidos. A nossa região da Serra da Gaúcha, que é uma região extremamente industrializada, extremamente produtora, ela está comprometida também. E a gente precisa fazer esse apoio. Não adianta só a gente esperar o governo federal, não adianta eu apenas esperar o governo estadual, que está todo o estado comprometido. E não posso só contar com o município. Eu preciso que todos os municípios trabalhem em conjunto, que as populações locais entendam que a gente está vivendo um momento único na história do Rio Grande do Sul e que todo mundo acabe ajudando também. Infelizmente, é isso que vai ter que acontecer. A gente vai ter que todo mundo se dar os braços, a gente vai ter que se dar as mãos nesse momento para tentar reconstruir o Estado. Lamentavelmente, é isso que está acontecendo, mas nenhuma entidade, nenhum governo sozinho vai conseguir fazer a gestão de toda essa crise. Todo mundo tem que estar junto. Governos, entidades e toda a população. Mais uma questão rapidamente, Roberto Mota. Prefeito, o que o senhor considera o pior aspecto dessa catástrofe que está afetando o Rio Grande do Sul e a sua cidade? Pior aspecto? É difícil. A gente passou com muito medo nos primeiros dias. Era muita chuva, era muita incerteza o que estava acontecendo. Eu acho que é a insegurança daquilo que a gente vai esperar para o próximo dia. Eu acho que esse é o grande receio que todo mundo estava tendo. A gente sempre ficava nessa insegurança. A gente não sabia. Eu tive aqui uma barragem que ela estourou, ela acabou rompendo. No segundo dia rompeu uma barragem. Então eu tive que evacuar uma população de uma área rural e eu não tinha comunicação com essas pessoas. Então a gente teve que descer um morro inteiro, passar por barreiras que estavam caídas, arriscar o pessoal, arriscar bombeiros, arriscar voluntários para conseguir avisar essas pessoas para tentar evacuar, a chegar a 4 metros de altura mais alto para conseguir se escapar com vida. Então você imagina a dificuldade que a gente estava tendo aqui em Bento Gonçalves, tendo deslizamentos, uma enchente atrelada a isso e ainda estourando uma barragem. A gente estava aqui que a gente colocava as prioridades todos os dias, no início da manhã, a gente chegava no final da noite, a gente fazia mais uma vez a lista de prioridades e a gente acabava sempre tendo que, muitas vezes ao longo do dia, refazer as prioridades,
porque estava sendo muito dinâmico toda essa tragédia. Então, eu acho difícil o que teve de pior, mas eu posso dizer o que foi melhor. O melhor foi a solidariedade do povo e a união de todas as pessoas que trabalharam do início ao fim nessa catástrofe que aconteceu aqui em Bento Gonçalves e todo o estado. Pois é, em meio a uma tragédia, brasileiro faz a diferença, é um povo muito solidário. Última pergunta a você, Cristiano Beraldo. Prefeito, em setembro de 2023 houve uma chuva extremamente forte também no Rio Grande do Sul, que atingiu mais de 100 municípios, inclusive Bento Gonçalves. O senhor viu investimentos concretos desde este evento de setembro de 2023 para evitar que cenas como essa acontecessem no Rio Grande do Sul? Perdemos o contato com o prefeito da cidade de Bento Gonçalves? Infelizmente a gente não teve, eu tenho que falar a verdade, a gente não teve investimentos concretos, a gente precisaria ter, em primeiro lugar, toda a bacia do Rio Taquari, o Rio das Antas, um grande estudo, a gente tem 3 barragens grandes aqui. Estamos com problemas com a comunicação. A gente teve pouquíssimo investimento em reconstrução, essa é a realidade, e falta um grande estudo, eu vejo, dentro da bacia Taquari Antas, que eu acredito. Prefeito, a gente está com problema na comunicação, já não temos a imagem do senhor e o áudio está prejudicado, mas eu acho que a gente pode ter uma boa ideia das ações que estão sendo tomadas neste momento aí no município. O trabalho que o senhor e toda a equipe da prefeitura e, claro, a população de Bento Gonçalves terão pela frente. A gente quer agradecer imensamente a gentileza de atender a nossa equipe de produção, a nossa equipe aqui em Os Pingos dos Is. Boa sorte, fiquem em segurança. Esperamos voltar a conversar em um momento mais oportuno. Bom trabalho para o senhor, boa sorte e até a próxima. Obrigado, um grande abraço a todos e a gente segue firme aqui com toda a população para reconstruir todo esse nosso interior e fazer o estado voltar a crescer novamente. Muito obrigado e todos fiquem com Deus.